Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, irmãs e irmãos, companheiros de ideal espírita, companheiros de interesse na senda do bem. Mais uma vez aqui, conectados para dar prosseguimento aos nossos estudos sob as bênçãos do nosso amado Mestre e amigo Jesus Cristo, assim como do nosso amigo e irmão Pele Vermelha. Estaremos dando continuidade aos nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, 4º capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família,
ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem e outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se preocuparem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto as almas existem sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as espera na terra e no céu. Desculpem, a morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros.
meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se da terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumenta indefinidamente em consequência da reencarnação é fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos. Nenhum laço anterior há entre elas, que, neste caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassado tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apartarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva, conforme tenham vivido bem ou mal. Elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente e para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigas e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, o progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho,
Esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se encontram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progresso indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Irmãos queridos, nós vimos que a reencarnação é uma lei. Como nós vimos em estudos anteriores, sempre foi uma preocupação. Só que com a evolução, quando chegou o Espiritismo entre nós, a codificação, conforme Jesus nos prometeu que mandaria o Consolador para nós, isso ficou muito mais claro para nós. E algo que também é os fundamentos dos pilares da doutrina espírita, que nos ajuda a entender esse sentido, é essa intercomunicabilidade entre os espíritos. Então, nós estamos sempre nos solidarizando. Aqueles familiares que não reencarnaram juntamente conosco e estão no plano espiritual, na erraticidade, eles oram por nós, eles querem a nossa evolução, o nosso bem, assim como nós também fazemos por eles. Na doutrina da reencarnação, de acordo com a doutrina espírita, com progresso indefinido, então nós estaremos sempre ligados àqueles que amamos, sempre vamos nos reencontrar, não necessariamente como pais e mães, mas às vezes na condição de filho, na condição de amigo, na condição de irmãos, para que assim nós continuemos, tenhamos a oportunidade de ir resgatando os nossos equívocos, nos liberando do egoísmo, da materialidade e vamos crescendo sempre em direção à divindade maior, em direção a Deus. Uma boa semana para todos, tenhamos ótimas reflexões com estas lições preciosas. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Pele Vermelha.